tarde a todos, graça e paz. Antes de apresentar a pastora Cláudia, só deixar um versículo. Que está em 2 Crônicas 7,14, que diz o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, isso, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Quero deixar esse versículo para vocês, que vocês possam ter na mente de vocês isso. Se eu me converter dos meus caminhos, se eu buscar a face do Senhor, se eu orar e humilhar, o Senhor vai me responder. Eu não sei o que vocês têm passado, não sei o que vocês têm enfrentado no dia a dia, mas Deus tem contemplado cada um de vocês. Independente da situação que vocês tenham vivido, não sei o que você está passando, mas Deus sabe. Existem coisas que só você, o seu travesseiro e Deus sabe. Então, lembre-se disso, que é necessário eu me humilhar, eu orar, eu buscar a face do Senhor e mudar tudo aquilo que está de errado no meu caminho. Não existe ninguém perfeito, todo mundo erra, todo mundo falha. Mas nós temos um Deus, um Pai, que Ele nos perdoa. E assim como Ele nos perdoa, nós também temos que nos perdoar. Ah, pastor, você está batendo? Não, não estou batendo não. É só um despertar, um sacudir. Porque às vezes nós entramos numa zona de conforto e aceitamos muita coisa que não é para aceitar. Um comodismo muito grande. Mas Deus nessa noite te trouxe aqui para você ouvir isso. Sai da zona do conforto. Busque o Senhor. Ore, se humilhe, se rasgue na presença dEle, que Ele vai mudar a sua história. Amém? Deixa eu apresentar então a pastora Cláudia, a pastora mais linda desse mundo que Deus me deu. Nada para... Amém? Estenda suas mãos para cá. Deus, nesse momento, te apresentamos a pastora Cláudia, Pai. Espírito Santo, venha sobre ela de maneira sobrenatural, Deus. Ó Deus, usa a tua filha, Pai. Que ela venha diminuir e tu venhas crescer. Que ela não venha falar nada daquilo que a igreja quer ouvir, mas que ela venha falar, Pai, tudo aquilo que tu queres que a igreja ouça nessa noite. Por isso, Espírito Santo, nesse momento desbloqueia a mente e coração. Satanás, escuta o que eu vou te falar. Você está impedido de agir nesse momento. Todo espírito de desatenção, todo demônio roubador de palavra, seja repreendido neste momento, no nome do Senhor Jesus. Você não tem permissão para agir nesse local, porque esse lugar aqui é consagrado ao Deus de Israel. Ó Deus, vem agora, Pai, com mão forte, abrindo mentes e corações, Pai. Que as pessoas que adentraram aqui, Pai, não volte para casa do mesmo jeito que saíram, mas que volta, Pai, volte para a sua casa, para as suas casas, tocadas e entendendo o teu recado para essa noite. Por isso, Deus, usa a pastora Cláudia de maneira sobrenatural, no nome de Jesus. Amém. Amém. É um prazer estar aqui, né? Uma honra, né? Conhecer mais um pedacinho, né? Do povo de Deus, né? A família, né? O Senhor, Ele vem buscar um único povo, né?
E glória a Deus, nós fazemos parte desse povo, não é verdade? E assim, eu amo muito essa família, né? Pastor Guilherme, pastora Raquel, pastora Mercedes, né? O Líndio, né? Como a gente chama. É uma forma carinhosa de chamar, mas assim, nós cremos que Deus, Ele não só une pessoas, mas como Ele une propósitos, né? E Deus assim nos presenteou com essa família, né? Que nós aprendemos a amar, caminhamos um tempo, né? Juntos, mas nós estreitamos relacionamentos e assim, e nós vemos assim claramente o agir de Deus nessa família, né? E nós cremos que esse Deus continua agindo e pode agir na sua família também, né? E a palavra que Deus trouxe ao meu coração foi sobre perseverança. Porque perseverança, né, ela produz paciência. Né? A perseverança, ela nos leva a lugar de amadurecimento. Ela nos faz nos posicionar diante de uma situação. A perseverança, eu creio que muitos estão hoje aqui porque perseveraram. E hoje estão aqui. Né? Quando a pastora começou a falar ali, eu quase não nasci, depois quase morri, né? E Deus a curou e hoje ela está aqui para a honra e glória do nome dele. Então isso quer dizer que não faltaram desafios. E desafios fazem parte do nosso dia a dia. Todo dia nós temos desafios a superar, a encarar. Para eu estar aqui falando é um grande desafio, porque eu sou muito tímida. Não falava nem para 2 pessoas, entendeu? Então, eu um dia me posicionei diante de Deus e falei, Senhor, eu não vou mandar mais que outro vá no meu lugar, meu esposo, fala por mim. Não, eu vou falar, eu vou encarar esse desafio, eu vou tremer, eu vou ficar vermelha, eu vou chorar. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que eu não vou mais me calar. Porque diante de um Deus que faz milagres, como fez na vida da pastora Raquel, né, como fez na vida de cada um de nós, nós não podemos nos calar de falar desse Deus, né? E é tremendo esse amor de Deus por cada um de nós, esse amor que faz a gente se unir, a gente suportar um ao outro, a liberar perdão. É esse Deus que nós cremos. É esse Deus que tem o poder, né, sobre todas as coisas. Ele faz parar o vento, ele faz acalmar o mar. Não é assim? Deus, tudo está nas mãos dele. Ele tem o poder. Basta uma palavra dele, né? E eu queria falar com vocês que os desafios não são fáceis. Perseverar não é tarefa fácil. E eu queria ler aqui em Isaías 40. Isaías 40. Eu vou começar aqui no verso 28, que diz assim: você não ouviu, não entendeu? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças, nem se cansa, e ninguém pode medir a profundidade de sua sabedoria. Dá forças aos cansados e vigor aos fracos. Até os jovens perdem as forças e se cansam, e os rapazes tropeçam de tão exaustos. Mas os que confiam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias,
correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. Então, eu quero chamar a sua atenção para o verso 31 que diz: mas os que confiam no Senhor renovam as suas forças. Querido, para perseverar você precisa confiar. Porque você confiando no Senhor, as suas forças serão renovadas. Amém? Porque perseverar é persistir, é não desistir, é você ser constante, né? Às vezes você até pode falar para alguém: você é chato, hein? Porque alguém persevera em alguma coisa ali, né? Às vezes filho faz isso com a gente, né? Me dá, mãe, eu quero isso, quero aquilo. Ele persevera ali na petição, né? Até que você acaba dando para ele sossegar, né? Você acaba entregando algo que ele te pede. Mas a perseverança, ela é a qualidade daquele que não desiste. Não é verdade? O cenário, ele é de desafio. Na perseverança, o cenário é contrário. É um desafio, né? E ele exige de nós, vai requerer de nós um posicionamento, né? Uma decisão. Diante do desafio, você precisa decidir. Ou você se posiciona e segue, ou você larga tudo, desiste, chuta o balde, não é assim? Então, olha só, ela também exige de nós fé, atitude, obediência, submissão. A perseverança, ela vai exigir esses requisitos de nós. Mas nós precisamos, principalmente, não só desses requisitos que eu falei aqui, de determinação, de coragem, mas de vigilância. Porque como não é uma tarefa fácil, você precisa estar vigilante. E vigilante no pensar. Porque a primeira coisa que vem diante de um desafio é a dúvida. E a dúvida, ela mina as suas forças, ela tira o seu foco, né? Às vezes você, diante daquele desafio, você pensa: não, eu vou conseguir, eu vou conquistar. Você está determinado, mas se você abre uma brecha na sua mente, você começa a entrar a dúvida. E a dúvida, ela traz incredulidade. E aí você se perde no caminho. Mas se você trouxer à sua memória aquilo que pode te dar esperança, você vai se levantar e vai continuar. Porque aquilo que você pensa na sua mente, assim é. E você precisa trazer à memória as palavras liberadas sobre a sua vida, as palavras proféticas, porque com certeza um dia alguém liberou uma palavra profética sobre a sua vida. E se você não trouxer à memória, você vai sucumbir na caminhada. Porque às vezes o tempo da espera de algo se concretizar na nossa vida, às vezes, né, a incredulidade entra. Você pensa assim: poxa, eu recebi uma palavra, eu creio que era de Deus, mas olha, o tempo foi passando, eu não vi acontecer. E aí você entrega os pontos. Não faça isso. Traga a sua memória: Senhor, eu tenho uma palavra, o Senhor liberou uma promessa sobre a minha vida. Eu continuo crendo, embora que o cenário seja contrário. Eu escolho crer, eu decido crer. E só que eu vou crer, mas eu vou me levantar e me posicionar para que ela aconteça, para que ela se concretize. Então, querido, seja vigilante no seu pensamento. Seja vigilante. Outra
coisa que vai nos exigir a vigilância no nosso ouvir. A quem você tem emprestado os seus ouvidos? Isso é muito sério. Porque, olha só, quando você ouve, isso pode determinar as suas ações, dependendo daquilo que você ouve. Porque você pode ter uma torcida contra você ou a favor, não é verdade? E as palavras de incentivo, as boas palavras te encorajam a prosseguir. Mas as palavras de derrota, elas vão fazer você desistir. Então, o que você ouve? E aqui eu trouxe um exemplo de Neemias. Neemias, ele estava num palácio, ele era copeiro do rei e ele estava muito confortável lá. Até que chegaram as notícias de Jerusalém. E ele pergunta: como é que está o povo que está voltando lá do exílio? Estava cativo na Babilônia. Olha, Neemias, o povo está passando por necessidade, o povo está vivendo em miséria. Sabe por quê? Queimaram os portões de Jerusalém, derrubaram tudo, os muros de Jerusalém. E Neemias, ele ao ouvir, ele se entristeceu. Mas ele não ficou só na tristeza, ele tomou uma decisão. Ele se posicionou e ele orou ao Senhor e ele pediu perdão ao Senhor pelos pecados daquele povo. E ele disse: eu tenho que fazer alguma coisa, eu vou reconstruir os muros de Jerusalém. E ele reuniu e pediu autorização ao seu rei. Ele orou, ele jejuou e Deus tocou o coração do rei, que liberou ele. Ele conseguiu todo o material, autorização para passar nos territórios em segurança. Ele conseguiu tudo o que ele precisava para chegar a Jerusalém e começar aquela grande obra. Mas existe a torcida do contra. E aí ele ganha os inimigos, né? Sanbalate, Tobias, Gesem começaram lá a fazer o teatro deles. O que fazem esses fracos aí, né? Começaram a desdenhar, a zombar, a intimidar. Mas Neemias, ele decidiu não ouvir. Ele decidiu não ouvir o que eles falavam ali. E sabe o que aconteceu? Eles construíram os muros de Jerusalém em apenas 52 dias. Algo impossível. Algo impossível. Mas os seus inimigos tiveram que reconhecer que Deus foi quem ajudou a reconstrução daqueles muros. E é assim, querido, quando você persevera, ao final, todos vão reconhecer que foi Deus na sua vida. Deus, ele não abre mão de você. Então fique esperto, vigilante com aquilo que você pensa e com aquilo que você ouve. Decida a quem você vai ouvir. Mas tem mais uma. A fala, aquilo que sai da nossa boca, aquilo que nós falamos, nós precisamos estar vigilantes quanto à palavra que sai da nossa boca. Porque em Provérbios diz que há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. A língua dos sábios traz a cura. Então decida ser sábio. Sabe por quê? O poder da vida e da morte está na nossa língua. Você tem poder para abençoar como para amaldiçoar. Então escolha abençoar. Escolha ser sábio. Porque nesse exemplo eu trouxe Josué e Caleb.
olha só, eles tinham a palavra, a promessa de Canaã, a terra prometida. Moisés morreu. Deus levanta Josué. E esses dois homens que creram na promessa, que viram a terra, e quando viram a terra, eles declararam: subamos e possuamos a terra, porque a terra mana leite e mel. O Senhor já nos deu. E após a morte de Moisés, Deus chama Josué e fala: olha, você vai guiar o povo e vai entrar na terra de Canaã. Gente, às vezes na caminhada a gente perde coisa, perde pessoas. Você imagina, Moisés, o líder, morreu. E aí? E aí? Mas Deus fala para Josué: seja forte e corajoso. O que Josué fez? Ele trouxe a memória. Deus disse que essa terra era nossa. Deus nos deu essa terra. Nós vamos entrar, né? E Josué, ele foi guiando o povo e entraram na terra de Canaã. Olha, esse é um exemplo de perseverança, porque não faltou luta, guerra. Não faltou. Mas sabe o que levou à vitória? Obediência. Deus deu toda a estratégia para Josué. Ele só obedeceu. Obedeceu e partiu. E entrou na terra. Conquistou Canaã. Então, na nossa vida, nós precisamos trazer à memória as palavras que temos liberadas, as promessas de Deus liberadas sobre a nossa vida. E nós só precisamos nos posicionar e obedecer. Nos posicionar e obedecer. Então, a perseverança, quando você busca em Deus renovar as suas forças, quando você busca obedecer aquilo que Deus diz, você se posiciona no caminho, Ele abre o caminho, você passa e você sai com a tua vitória na mão. Sai com a sua vitória na mão, porque há uma diferença. Ah, não foi meu intelecto, não foi a destreza da espada, não foi. Foi obediência. Foi obediência, é isso que Deus requer de cada um de nós. E o maior exemplo de perseverança foi do próprio Jesus, porque ele veio com uma missão e ele não abriu mão dela. Ele foi até a morte de cruz. Ele entregou a própria vida. Ele disse: ninguém tira a vida de mim, eu a dou. E ele deu a vida dele por amor a mim e a você. E hoje nós estamos aqui porque ele perseverou. Ele orou a Deus e disse: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Submissão total, obediência total. E assim ele fez e entregou a vida dele por amor a cada um de nós. Esse é o Deus que nós servimos. Um Deus que não abre mão de cada um de nós. Por isso que perseverar é possível. É possível e vale a pena. Então persevere na fé. Não deixe que nada venha roubar você da presença de Deus. Não deixe, sabe como? Sendo vigilante nos seus pensamentos, no seu ouvir, no seu falar. Porque aquilo que sai da tua boca tem poder. As palavras têm poder. Então declare as promessas de Deus na sua vida. Ao invés de abrir a boca para murmurar, declare a palavra.
Declare, porque é isso que vai fazer diferença na sua vida. Amém? Então, eu quero ler agora aqui em João 17. Em João 17, no versículo 20, a oração de Jesus, que diz assim: não te peço apenas por estes discípulos, mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um, como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Olha, Jesus, antes de ir à cruz, ele ora pelos discípulos. E aqui diz que ele orou por cada um de nós. Aqueles que ainda crerão, esses somos nós, pela mensagem anunciada. Então você entende o amor de Deus pela sua vida? O próprio Jesus te acolheu em oração. O próprio Jesus. E eu quero te dizer, Jesus, ele é suficiente. Ele é suficiente. Se você crer e perseverar na caminhada, você tem a promessa da vida eterna. E é isso que faz valer a pena. É isso que faz valer a pena. Então eu te digo nesta noite, se você está pensando em parar na caminhada, se você está pensando em desistir, renove as suas forças no Senhor, porque Ele não abre mão de você. A maior prova é que Jesus entregou a vida dele por amor a você. A maior prova é que Ele já orou por você antes de você existir, de entrar na barriga da sua mãe. Ele já sonhou com você. Ele já declarou as promessas sobre a sua vida. Ele já traçou um plano para você. Agora, pastora, mas a minha vida está tudo errado, está uma bagunça. Mas por que está faltando apenas um posicionamento? Está faltando apenas você se voltar para Ele e dizer: Senhor, eu estou aqui, guia a minha vida. Querido, você caiu, levanta e segue, porque o Senhor, Ele é contigo. Porque antes de subir aos céus, Ele falou: eu vou para o Pai, mas eu não vou te deixar só não. Não vou te deixar só não, eu vou deixar o Espírito Santo. E quem é o Espírito Santo? Ele é o Consolador, Ele é o encorajador, Ele é Deus presente, querido. É o Espírito Santo que te convence, é Ele quem te constrange. Não tem como você ser o mesmo quando você tem essa revelação do Espírito Santo de Deus como teu ajudador, teu encorajador. Então decida hoje, querido, decida hoje se posicionar. Talvez você pense assim: pastor, eu já sou crente há tanto tempo. Não, todo domingo eu estou na igreja, querido. E disso aí, não vale nada. Carteirinha de igreja não vai te levar para o céu. Você entende? Essa capa de religiosidade não vai garantir a tua vida eterna. Não vai. O que o Senhor procura em nós é um coração contrito, quebrantado diante dele. Esse, o Senhor não despreza. Ele não despreza. Então persevere, vale a pena. Pastora, mas eu ainda estou presa a vícios. Pastora, eu não sei, tem hora que eu estou na igreja, tem hora que eu não estou. Querido, se posicione com Deus. Busque dele, renove as suas forças nele.
leia a palavra, se alimente, porque se você se alimentando da palavra de Deus, eu te garanto que você vai ter força para caminhar. Vai ter força para caminhar, porque é a palavra de Deus que renova a nossa mente e nos faz trilhar por caminhos aplanados. É o Senhor, é a palavra dele viva em nós. É isso que faz valer a pena você viver, porque quando você acorda, abre seus olhos e pode contemplar essa natureza, é um privilégio. Como a pastora falou aqui, cada segundo ela é grata ao Senhor, porque ela poderia não estar aqui hoje. Não faltaram desafios, vontade de desistir não falta para ninguém. A diferença é a escolha que você vai fazer. A escolha que você vai fazer. Então, que você possa ir para casa e que você possa, essa semana, todos os dias, primeiro, ser grata ao Senhor. Senhor, eu te agradeço pela vida. Não murmura não, às vezes você pensa assim, mas eu não tenho a vida que eu gostaria de ter. Você tem vida. Quantos não acordaram hoje? Então seja grato ao Senhor todos os dias pelo privilégio de você respirar. De você respirar. De poder contemplar a natureza dele. Seja grata ao Senhor. E então que você possa refletir sobre isso. E fazer uma boa escolha. Senhor, hoje eu acordei. Muito obrigado pela vida. Muito obrigado pelo ar que eu respiro. Me ajuda na caminhada, que o teu Espírito Santo possa estar falando, me conduzindo na tua verdade. Senhor, adestra os meus ouvidos somente para a tua palavra. Senhor, a minha mente, que ela seja renovada pelo Senhor. Porque a mente, ela é um campo de batalha. Ela vai determinar as suas ações. Então, olha, se alimente da palavra. Encha a sua mente com as coisas de Deus. Sabe? Porque isso vai te fortalecer nas suas decisões. Então, escolha servir ao Senhor com alegria. Porque o evangelho não é peso. Se alguém falou para você que o evangelho é um peso, ele está muito equivocado. Não é o evangelho de Jesus que ele conhece, sabe? Não é, porque Deus diz que o jugo dele é leve, o fardo dele é leve, é suave. Você entende? É prazeroso. Então, o Espírito Santo, ele é o teu ajudador. Ele é o teu encorajador. E vai valer a pena a caminhada. Amém? Vai valer. Não desista. Não desista. Prossiga. Sabe? Não é porque alguém te aborreceu, alguém te traiu. Não é porque você teve problema aqui e ali. Pastor, eu já mudei de igreja 3, 4, 5 vezes. Sabe? Não. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus e busque testemunhar de Jesus. Busque viver. Coloque a sua vida no altar do Senhor e siga na caminhada. Porque olha só, Josué, lá na terra de Canaã, ele chama os líderes e ele fala assim, olha, se vocês não quiserem servir ao Senhor, se vocês não colocarem fora toda idolatria, sabe? Não me interessa. Eu sei que eu já decidi. Eu vou servir ao Senhor. Eu e a minha casa, eu e a minha família servimos ao Senhor. Sabe? É uma decisão. Não importa quem está do seu lado que não quer escolher servir ao Senhor. Você precisa decidir servir. Sabe por quê? Quando você decide servir, você se posiciona em Deus, automaticamente a sua casa é alcançada.
Sabe por quê? Porque vê o que Deus fez na sua vida. Vê o seu testemunho dentro de casa. E aí sim os seus são alcançados. Sabe por quê? É o Espírito Santo que convence. Não é você. Não é você. Mas o seu testemunho vai falar ao teu próximo. No trabalho, em casa, onde quer que vá. Vai falar ao teu próximo. Então se posicione. Seja vigilante. Seja corajoso. Não desista. Não desista, porque o Senhor, Ele não abre mão de você. Amém? Queria agora que nesta hora você colocasse a mão no seu coração, fechasse os seus olhos, só para você não se distrair. E em alguns minutinhos, você mesmo fala para Deus: Senhor, os pensamentos que eu tenho tido, de repente são até pensamentos de morte. Começa a confessar para o Senhor. Começa a pedir perdão ao Senhor. Começa a rasgar o seu coração diante dEle. Começa a reconhecer o sacrifício dEle naquela cruz por amor a você. Começa a pedir ao Senhor para abrir o seu entendimento. Oh Deus, Pai, aqui está, Senhor. Oh Pai, cada vida aqui, Senhor, a Tua palavra foi ministrada e eu sei que é o Teu Espírito Santo, Pai, que convence o homem do pecado, do juízo. Senhor, nesta hora eu te apresento cada vida que aqui está e eu te peço, Espírito Santo, continua a palestrar com eles, Pai, nesta noite, durante a semana, Pai, para que eles possam perseverar em Ti, perseverar na caminhada. Pai, Tu és o melhor amigo. Pai, Tu és um Deus de amor. Pai, o Teu favor nos alcança, Pai, porque a Tua palavra diz que quando nós nos constrangemos diante de Ti, quando nós nos arrependemos, quando nós confessamos os nossos pecados, o Senhor nos perdoa. O Senhor nos perdoa. Pai, muito obrigado pelo Teu perdão. Muito obrigado pelo Teu amor, Pai. O Senhor nos conduz em segurança. Pai, nós podemos estar convictos de que em Ti nós encontramos refúgio. Pai, nos ajuda nessa caminhada. Nos ajuda, Pai. Nós cremos no Teu poder. Cremos, ó Pai, na promessa de uma vida eterna, Senhor. E nós queremos alcançar, Pai. Deus, recebe a nossa gratidão, Senhor, por tão grande amor naquela cruz. Recebe, Pai, a nossa gratidão pela vida, Pai. Nos perdoe por muitas das vezes querer desistir dela, Pai. Nos perdoa, Senhor, porque às vezes queremos desistir de viver, Pai. Mas em Ti nós queremos renovar as nossas forças. Queremos depositar a nossa confiança em Ti. Pai, queremos crer, Senhor, que as Tuas promessas liberadas sobre nós hão de se concretizar na nossa vida. Aleluia, Pai. Nós Te louvamos e Te bendizemos. Entregamos a nossa vida a Ti, Pai. Nos ajude, Pai, nos desafios. Nos ajude no dia a dia. Em nome de Jesus. Porque queremos dizer com grande alegria que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor dia após dia, em nome de Jesus.